poder público precisa contratar algo realmente complexo, como uma obra de engenharia super especializada ou um sistema de TI de ponta, o que é que pesa mais? O menor preço ou a melhor qualidade? Bom, a nova Lei de Licitações do Brasil, a 14.133, tem uma resposta bem interessante para esse dilema, e o nome dela é Técnica e Preço. Vamos desvendar juntos como esse critério funciona na prática. Nosso mapa de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que precisamos ir além do menor preço. Depois, o que exatamente é o critério de técnica e preço. Em seguida, quando ele deve ser usado, como funciona o julgamento na prática e, o mais importante de tudo, como garantir que o processo seja justo para todo mundo. Vamos nessa. Então, para começar, vamos falar de um conceito que parece um paradoxo. Nas contratações públicas, escolher o mais barato pode, no fim das contas, sair muito, mas muito caro. Vamos entender por quê? Vamos pensar um pouco. Como é que o governo deveria contratar uma solução de altíssima complexidade? Imagina um software de gestão ou uma obra de engenharia única. Dá para escolher só pelo menor preço? O risco de um serviço mal feito é gigantesco. E o prejuízo para a sociedade pode ser enorme. E é exatamente aqui que a lei faz uma distinção muito inteligente. O critério do menor preço, claro, funciona super bem para comprar coisas padronizadas, sabe? Material de escritório, serviços de limpeza. Mas quando a gente fala de projetos onde a expertise, a metodologia e a qualidade técnica são decisivas para o sucesso, aí a abordagem precisa ser outra, bem mais sofisticada. E aqui está o pulo do gato da nova lei. O objetivo final não é achar o mais barato, e sim a proposta que gera o resultado de contratação mais vantajoso. Essa palavra, vantajoso, muda tudo. Ela tira o foco do custo inicial e joga a luz no valor a longo prazo, levando em conta qualidade, eficiência e durabilidade. Ok, então a gente já entendeu o porquê da coisa. Agora vamos para o quê. Afinal, o que é, exatamente, esse tal critério de técnica e preço? A definição é bem direta, na verdade. É um sistema de pontos. Cada empresa concorrente recebe uma nota pela sua proposta técnica e outra pela sua proposta de preço. Depois, essas notas são combinadas usando pesos que já estão definidos lá no edital. E quem tiver a maior pontuação no final, leva. Simples na teoria, né? Mas muito poderoso na prática. E aqui tem uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas: 70%. A lei estabelece que a parte técnica da proposta não pode valer mais do que 70% da nota final. Isso é absolutamente crucial, porque garante que o preço sempre tenha um peso relevante na decisão. Força um equilíbrio, sabe, entre qualidade e custo. E onde é que esse critério se aplica? Bom, não é em qualquer licitação, não. Ele é reservado para as modalidades mais robustas, mais complexas, como a concorrência e a fase de competição do diálogo competitivo, que foram desenhadas justamente para lidar com essas contratações mais cabeludas. Certo. Então, o ponto agora é: quando exatamente o gestor público deve escolher usar esse método? A lei não deixa essa decisão totalmente em aberto, não. Ela dá um norte bem claro. A lei aponta para situações bem específicas. Pensa assim: serviços de natureza intelectual, como um grande projeto de arquitetura, tecnologia super sofisticada, sistemas de TI e comunicação especiais, obras de engenharia complexas. Resumindo, sempre que a expertise e a inovação fizerem uma diferença real e mensurável no resultado, esse é o caminho a ser seguido. Beleza, agora vamos para a parte mais prática. Como é que as propostas são julgadas na vida real? Como se chega na proposta vencedora? Vamos detalhar esse passo a passo. O processo segue uma ordem muito lógica e, mais importante, muito estratégica. Primeiro, todas as propostas técnicas são avaliadas e pontuadas. Só depois que essa fase termina é que as propostas de preço são abertas e analisadas. Isso é para evitar que um preço muito baixo acabe influenciando, mesmo que inconscientemente, a avaliação da qualidade técnica. É uma sequência que protege a objetividade do processo. Agora, olha só esse exemplo prático na planilha. A empresa C, tecnicamente, foi a melhor, nota 95, mas o preço dela foi o menos competitivo, nota 70. Já a empresa B, que teve uma nota técnica um pouco menor, 85, mandou muito bem no preço e conseguiu nota 95. No final das contas, quando a gente aplica os pesos, quem ganha? A empresa B. Isso mostra perfeitamente como o equilíbrio funciona. A melhor técnica nem sempre vence se o preço for muito desvantajoso. E de onde vêm essas notas técnicas? Elas não saem da cabeça de ninguém. O artigo 37 da lei define 3 grandes pilares. Primeiro, a experiência que a empresa já comprovou ter.
Segundo, a qualidade da proposta em si, ou seja, a metodologia, a equipe envolvida. E terceiro, uma grande novidade da lei, o desempenho que aquela empresa já teve em outros contratos com o governo. Bom, com tanto poder na mão de quem faz a avaliação técnica, surge a grande preocupação. Como é que se garante que essa disputa vai ser justa? É aqui que a lei e a fiscalização entram com força total. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Tanto para as empresas que estão competindo, quanto para os órgãos de controle. Uma avaliação técnica com critérios vagos pode virar uma desculpa para o subjetivismo e até para direcionar o resultado. A lei, felizmente, busca fechar essa porta. E o Tribunal de Contas da União, o TCU, é muito enfático nisso. A orientação é clara. Tudo, absolutamente tudo, precisa estar detalhado no edital. Cada critério, cada ponto que pode ser ganho ou perdido. A comissão não pode só dar uma nota, ela precisa justificar por escrito o porquê de cada nota. O grande segredo, então, é um edital à prova de subjetividade. E para reforçar ainda mais essa seriedade, a avaliação qualitativa é feita por uma banca especializada. São no mínimo 3 membros, e eles podem ser servidores de carreira com conhecimento na área ou até mesmo especialistas de mercado, contratados só para aquela licitação. Tudo para trazer um olhar técnico e isento para o processo. Resumindo, então, a justiça de todo esse processo depende de 4 pilares fundamentais. Primeiro, motivação, justificar cada nota. Segundo, razoabilidade. Os pesos dos critérios precisam fazer sentido. Terceiro, proporcionalidade. A pontuação não pode criar vantagens enormes para diferenças técnicas pequenas. E, por fim, transparência. Tudo tem que estar registrado e acessível. Em suma, o que a gente pode dizer é que o critério de técnica e preço é, sem dúvida, uma das ferramentas mais inteligentes da nova lei. Ele permite buscar valor de verdade nas contratações públicas. Mas, e esse mas é importante, o sucesso dele depende totalmente de um edital muito bem construído, com regras claras, objetivas e transparentes ao extremo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Encontrar esse equilíbrio perfeito entre a excelência técnica e a responsabilidade com o dinheiro público é e sempre vai ser o grande desafio da gestão. Não existe uma fórmula mágica, uma resposta única, mas o critério de técnica e preço com certeza nos dá o caminho e as ferramentas para essa busca constante.